Bom, investidores, no vídeo de hoje faremos a comparação entre dois CDBs de bancões, tá? Então, o CDB do Banco Itaú e também o CDB do Banco Bradesco. Vamos pegar todos os detalhes, todas as informações, todo o Itaú, do CDB do Bradesco e vamos ali confrontar, falar os detalhes, ver as diferenças e também vou explicar para vocês ali para quem que é indicado, como que funciona o CDB e se vale a pena ou não, certo? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu trago conteúdos para vocês aqui toda semana sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te convido a vir deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para vocês acompanharem os conteúdos aqui que eu trago para vocês toda semana sobre investimentos, economia e muito mais. Bom, o que é CDB? CDB é a abreviação para Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa emitido pelos bancos para poder captar recurso. Então, quando você vai lá, investe em um CDB, por exemplo, do Banco Itaú, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Itaú pega o seu dinheiro, trabalha com o seu dinheiro, ele faz o capital de giro necessário na sua operação e te paga uma rentabilidade por isso. Então é basicamente essa a ponte, tá? Você investidor, tá o título aqui que é o CDB e tá o banco aqui. Você investe aqui no título, no CDB, e esse dinheiro vai para o banco. O banco ele vai, mexe na sua operação e te volta aqui uma taxa, uma rentabilidade acordada de acordo pelo prazo que você deixa o seu dinheiro. A gente vai ter vários tipos de CDB, CDBs pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação, com liquidez, sem liquidez. Nesse vídeo aqui vamos falar de dois CDBs, conforme eu falei, do Itaú e do Bradesco. Eu já trago mais informações para vocês a respeito das características, mas é muito importante você entender que dentro da renda fixa a gente vai ter separações. Então, quando a gente fala de renda fixa, muita gente fala eu invisto na renda fixa, mas a renda fixa é muito ampla. A gente tem muitos produtos, a gente tem uma gama de produtos, diversificações que dá para ser feito, então poucas pessoas investem de fato diversificado na renda fixa. Então, é muito importante vocês entenderem que a renda fixa é um mar aberto, tem muita coisa, muita oportunidade, muito produto, muita combinação de produto, desde títulos privados até fundos de investimentos, previdências e por aí vai. Então, começando aqui falando do CDB do Banco Bradesco, vamos falar todos os detalhes e todas as informações. Bom, o CDB do Bradesco, a gente vai falar do CDB Fácil, vocês encontram lá no aplicativo do Bradesco. Vale lembrar que você precisa ser correntista. Se você possui a conta poupança, ela não vai funcionar, beleza? Tem que ser a conta corrente. Vamos lá nos detalhes. Valor mínimo a partir de R$100. Então, você só consegue investir a partir de R$100 e até o resgate também só de R$100 para cima. Vencimento. O que é vencimento? É o prazo total que o seu dinheiro pode ficar nessa aplicação, nesse CDB do Banco Bradesco. Então, o vencimento ele tem um prazo de 3 anos, certo? Liquidez. O que é liquidez? É quando você consegue acessar aquele dinheiro de volta. Ele tem liquidez diária. Então, isso significa que se eu investir meu dinheiro hoje, aguardando um dia útil, que normalmente é o prazo que eles pedem para ficar disponível para liquidez, para resgate, você pode ir lá e resgatar qualquer dia, tá? O CDB Fácil ele tem resgate em dias úteis, de segunda a sexta em dias úteis, só que, se eu não me engano, é de 9 às 18h30, horário de movimentação. Você consegue ativar uma função no Bradesco que você consegue resgatar sábado, domingo, feriado, que é a baixa automática. Aí você precisa ligar lá e pedir para eles ativarem a baixa automática, beleza? Bom, quando a gente fala de CDB, quando a gente tem rendimento, tá? O CDB, ele tem rendimentos em todos os dias úteis, então o CDB ele rende de terça a sábado, beleza? Ele sempre vai ter um rendimento positivo, que é um ponto que eu sei que vocês têm a dúvida. Então, quando a gente investe em um CDB, a gente tem a marcação na curva. O que é a marcação na curva? Ela é sempre positiva, realmente fazendo uma curva. Por exemplo, num tesouro direto, quando você investe no tesouro direto, principalmente ali o pré-fixado e o indexado à inflação, que é o IPCA+, é a marcação a mercado. Então, você vê aquela volatilidade no preço. Ele é muito, muito volátil. Quando a gente fala de CDB, título privado, é a marcação na curva. É sempre rendimentos positivos, o que é um ponto legal. Quando a gente fala de impostos, vai incidir impostos, sim, infelizmente, sobre o seu rendimento. E quando a gente fala aqui de CDB, a gente vai ter dois impostos, tá? O primeiro imposto é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Ele vai ocorrer nos primeiros 30 dias. Então, passou os primeiros 30 dias, vai ocorrer a tabelinha do IOF, conforme vocês estão vendo na tela.
E quanto mais tempo seu dinheiro vai ficar aplicando e chegando próximo dos 30 dias, no 30º dia ele zera e não tem mais esse imposto, o que é um ponto positivo, tá? Então tem esse IOF, só que ele zera no 30º dia. Aí você não tem mais esse imposto ali no resgate, que é um ponto positivo. Quando a gente fala de IR, o IR infelizmente ele não zera, mas ele vai abaixando de acordo com quanto tempo você deixa o seu dinheiro aplicado. Então, se você deixa o seu dinheiro aplicado, por exemplo, 6 meses, até 6 meses, vai ser 22,5% sobre o seu rendimento. Então, o imposto do IR, ele vai seguir essa tabelinha que vocês estão vendo na tela. Quanto mais tempo seu dinheiro fica aplicado, consequentemente, menos imposto você paga, beleza? Então, de fato, ele não zera e é só apenas sobre o seu rendimento, não pega o valor principal, certo? Quando a gente fala de rendimento aqui no CDB Fácil do Bradesco, ele tem um rendimento hoje de 99% de CDI. Jonas, o que significa isso? Calma, que eu já te explico. Vamos falar dos detalhes aqui do CDB do Banco Itaú. Lá no Banco Itaú vocês encontram o CDB DI Itaú, que vai ter os seguintes detalhes ali na aplicação. Valor mínimo de movimentação, tanto para aplicação e resgate, R$1. Então, enquanto o Bradesco é 100, aqui no Banco Itaú é R$1. Vencimento é o prazo total que o seu dinheiro pode ficar aplicado naquela aplicação, 5 anos, enquanto no Bradesco a gente fala de 3 anos. Então, do Itaú acaba saindo na frente aí nesse quesito. Liquidez, ele tem liquidez diária e um ponto legal é que a liquidez é 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, se você quiser resgatar no domingo à noite, você vai conseguir, não vai ter nenhum problema, o dinheiro vai cair na sua conta, o que é um ponto positivo. Quando a gente fala de impostos, vai ter o mesmo imposto que eu expliquei para vocês no CDB Fácil do Bradesco. Vai ter o IR e o IOF, seguindo aquelas tabelinhas. E vale lembrar que o IOF, quando dá o 30º dia, não tem mais aquele imposto, ele zera e fica ali tranquilo, só vai ter de fato o IR, beleza? Quando a gente fala de rendimento, o CDB do Itaú, ele rende 100% do CDI. Bom, provavelmente você já viu em números que o CDB do Itaú ele rende mais. Mas o que é esse tal do CDI? Bom, quando a gente fala de renda fixa, quando a gente fala de economia como um todo, nós temos a nossa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. E a taxa Selic, apesar que quando a gente fala que a renda fixa é fixa, não é muito bem assim. Porque a taxa Selic, ela meio que define como que vai ser a rentabilidade de várias aplicações de renda fixa, certo? Então, por exemplo, quando você investe em um CDB, ele acompanha o CDI, que o CDI acompanha a taxa Selic, tá? Então, esse, por exemplo, pós-fixado, ele é esse caso, ele segue o CDI e o CDI segue a taxa Selic. A taxa Selic, a gente tem reuniões de 45 e 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, para poder definir qual que vai ser a trajetória, de fato, para os próximos 45 dias da taxa básica de juros do Brasil. Então, quando eles querem, de fato, desacelerar a economia, porque a inflação está muito alta, eles aumentam a taxa Selic. E quando eles querem estimular a economia, eles querem, de fato, que gira muito dinheiro na economia e tudo mais, eles abaixam a taxa Selic, que, consequentemente, ali incentiva o pleno investimento no país. Então, quando a gente fala disso, quando tem essas mudanças na taxa Selic, ela impacta os seus investimentos. Porque hoje, por exemplo, a taxa Selic está 10,5% ao ano, enquanto o CDI ele sempre fica 0,10 pontos percentuais abaixo. Então, a Selic está 10,5%, o CDI está 10,4%. Então, quando a gente fala que, de fato, um CDB ele rende 100% do CDI, a gente está dizendo basicamente que ele rende 10,4%. É o caso do Banco Itaú. Quando a gente fala do Banco Bradesco, ele rende 99% do CDI. Isso quer dizer que ele rende 10,39% ao ano e o do Itaú rende 10,4% ao ano bruto, tá? Isso hoje. Pode passar daqui a alguns dias, chega a próxima reunião do Copom para definir a próxima taxa Selic, pode ser que aumente. Se aumentar, consequentemente, naquele período, o seu título de renda fixa pós-fixado, que é esse o caso que eu estou explicando para vocês, eles passam a render mais. Então, a renda fixa, apesar do nome, ela não é tão fixa assim, tem essas oscilações, beleza? Então, é basicamente assim que funcionam os rendimentos das suas aplicações, ele segue, de fato, a economia e vai tendo volatilidades e mudança no meio do caminho. Eles, obviamente, sempre rende positivo, só que os rendimentos eles vão alterando ali com o passar das reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil. O CDB ele é indicado, esse no caso específico, né, o do Bradesco e o do Itaú, como são CDBs mais simples, são com liquidez diária, é indicado para sua reserva de emergência, para caso venha ocorrer algum tipo de imprevisto na sua vida, para sua reserva de oportunidade, às vezes um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, tá? Até um ano ali, você pode deixar no CDB que ele vai te atender perfeitamente. Um dinheiro para comprar um telefone, dar entrada num carro, coisas que você vai precisar usar
pode precisar usar a qualquer momento e principalmente no curto prazo, certo? Então é recomendado para isso. Quando a gente fala de estrutura de longo prazo de carteira de investimentos, essas aplicações elas não fazem muito sentido. São boas, é melhor do que deixar o dinheiro na conta, mas quando a gente fala pensando para o longo prazo, para o médio prazo, conseguimos achar aplicações que vão entregar um retorno superior a esse que vocês estão encontrando aí nos bancões, como no caso do Itaú e do Bradesco. Bom, esses são todos os detalhes e todas as informações que eu queria trazer para vocês sobre esses títulos de renda fixa e esses investimentos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E se você de fato quer investir o seu dinheiro com a ajuda de um profissional, tendo mais estratégia, tendo um acompanhamento de perto de um profissional, te dando uma consultoria de fato recorrente mensal, te dando toda a recomendação, todo o direcionamento nos seus investimentos, nas suas aplicações. Eu sou consultor de investimento na Portfel Consultoria, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preenche o formulário que eu entro em contato com você. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.